Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Nós vamos, nesta hora, falar aos irmãos, conforme já foi dito, sobre nosso Deus é o Rei. Nós confiamos, de fato, em Deus como sendo o Rei. Se olharmos para o Antigo Testamento, nós vemos que o rei era tido como pai. O rei que governava, ele tinha que ter o cuidado com os seus súditos. E todos os reis falharam, até que nós vemos o Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Deus disse que ele deveria sentar ao seu lado, ao seu trono, à sua direita, até que todos os seus inimigos fossem postos debaixo dos seus pés. Então, meus irmãos, nós nos deparamos com um salmo que eu fico pensando aqui. Como o Senhor Jesus lia esse salmo? E eu gostaria que acompanhássemos o Salmo 146, por gentileza, que assim diz, começa dizendo, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Esse salmo, meus irmãos, ele é um dos salmos do grupo de final de salmos, composto, evidentemente, por 5 salmos de aleluias. O louvor vem no início e no fim de cada um deles. Por isso, eles foram chamados de Halel. E nesse belíssimo salmo, vemos o salmista ordenando que o Deus de Jacó fosse alvo de todo louvor pelo que ele é, pelo que ele fez e pelo que ele sempre faz e fará. O Senhor reina, diz ele. Por isso, Deus, o Rei, é completamente confiável. Então, eu quero olhar para este salmo à luz de 4 proposições. Eu vou já direto para elas. Em primeiro lugar, digno de todo louvor é o nosso Deus. Ao dizer aleluia, o salmista inicia, como já vimos, ordenando que todos louvem ao Senhor. O salmista conhece e ama tanto o Senhor, o grande eu sou, o todo-poderoso Deus, que se envolve na exaltação pela santa reputação de Deus. Por isso ele diz a todos, aleluia, que significa louvem ao Senhor. Mas ele, de forma coerente, começa ordenando a si mesmo que louve ao Senhor, dizendo, louva, ó minha alma, ao Senhor. Por isso, nos dá ele a conhecer
a sua magnífica experiência de adoração ao Deus que é digno de todo louvor, dizendo: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Há quem diga que a atitude do salmista é um voto que ele fez a si mesmo de louvar a Deus perpetuamente. Com isso, vemos que ele aprendeu o que nos diz a nossa confissão de Westminster, no caso. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, Deus encarnado, Emanuel, diz Lucas que naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, logo de cara, a gente se depara com, respondendo a pergunta: quem é o nosso Deus? É o Deus digno de toda adoração, de todo louvor, de toda gratidão. Quem existe para atribuir os atos de criação e sustentação do universo somente ao Senhor, que não responda como fez o salmista? Aleluia. Em segundo lugar, não convém segurar-nos nos mortais. E aqui começa, meus irmãos, o grande drama da humanidade e, por que não dizer, o grande drama da cristandade. Não confiem em príncipes, numa nova versão, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Que insensatez, que loucura é pôr a confiança nos homens no sentido de serem eles, usando a expressão que todos conhecemos, a tábua da nossa salvação. Citando Calvino, ele disse: os grandes e ricos têm uma atração perigosa pelo esplendor que lhes é atribuído, ou seja, aos grandes, sugerindo-nos o passo de nos abrigarmos sob seu patrocínio. Segue-se, irmãos, a razão para não confiar nessas pessoas cegamente. Primeiro é que os príncipes, os governantes, são meros mortais. Os planos deles são igualmente perecíveis. Onde estão os grandes nomes da história da humanidade? Desde que Adão caiu, todos morreram. Os seus projetos, planos, desígnios, como ele chama, diz aqui, morreram com eles. Então, a voz da sabedoria deve ser ouvida. Sai-lhes o Espírito, e eles tornam para a sua terra, morrem naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Tenhamos, portanto, cuidado para não depositarmos nossa confiança nos homens considerados influentes.
Eles nada podem fazer em termos do presente ou do futuro de forma realmente que garanta isso. Nesse ponto, convém considerar o que disse o profeta Jeremias. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz a carne mortal o seu braço ou o seu poder e aparta o seu coração do Senhor. De novo eu cito Calvino. Como os simples são fascinados por olhar para a grandeza dos poderosos, Davi acrescenta que o mais poderoso dos príncipes do mundo é apenas um filho do homem. Isso deveria ser suficiente para repreender nossa tolice em adorá-los como uma espécie de semideuses, como diz Isaías. Você vê que essa história de semideus, de mito, essas coisas, é antiga, né? Para vergonha nossa, evangélicos. Por isso, atentemos para este alerta do salmista, considerando que afirmou Tiago no Novo Testamento. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer, o que, irmãos? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O nosso Deus é o Rei. E como rei, ele diz na sua palavra que todos os reis, todos os governantes são por ele instituídos e todos dependem dele. Basta que olhemos o que se diz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que era o resplendor, a expressão exata do ser de Deus. E diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em terceiro lugar, quão feliz é o que confia no fidelíssimo Rei. O texto é muito claro. Começa esse versículo 5 dizendo bem-aventurado. Feliz, no sentido bíblico, é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Aqui nesse texto, dos versículos 5 a 9, meus irmãos, vemos algumas razões explícitas ou implícitas que mostram que quem é feliz. Primeira delas, feliz esse homem por ter o quê? O Deus da aliança como seu socorro. Bem-aventurado aquele que tem um Deus de Jacó por seu auxílio. Irmãos, que importante é que nós atentemos para o que o texto está lhe dizendo. Pensando no Salmo 121, quando diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não é no sentido horizontal. Não vem no sentido horizontal. Porque diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal.
guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Felizes os que podem dizer amém com segurança, porque crê. É bem provável que a citação do nome de Jacó aqui nesse texto seja em função de ter Deus se tornado seu amigo, seu verdadeiro amigo, e aquele que esteve o tempo todo conduzindo Jacó, ensinando a Jacó e fazendo Jacó príncipe de Deus. Além disso, é feliz, sim. Ele é feliz por esperar confiantemente no Senhor. Meus irmãos, há uma maneira muito boa de se provar a nossa teologia, é exatamente na prática. Porque o texto diz aqui, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. É um problema da humanidade. Vocês lembram de José no Egito? José é um homem extraordinário, um jovem extraordinário. Foi levado cativo para o Egito, vendido como escravo. Tinha consciência que não tinha feito nenhum mal. Mas é interessante ver que José sempre soube, em certo sentido, que a boa mão do Senhor estava sobre ele. Mas José mostra a nossa fragilidade, irmãos, no momento em que ele, tendo decifrado, tendo revelado aqueles 2 sonhos para aqueles homens, ele disse ao que serviria a taça nas mãos de Faraó. Ele disse, olha, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, porque eu nada fiz para estar aqui nessa masmorra. Eu acho tão interessante que o texto diz assim, que ele foi devolvido ao seu cargo, mas não se lembrou de José e dele se esqueceu. Interessante. Porque o Senhor queria ensinar José que a esperança nossa deve estar no Senhor. Então, feliz é por esperarmos confiantemente no Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Além disso, é feliz porque crê no Criador e mantenedor da vida. Irmãos, qual homem que fez qualquer coisa do nada? O Senhor se agrada tanto quando nós olhamos para Ele e o vemos assim, como o Criador. Porque fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas é mantenedor e mantém para sempre a sua fidelidade. Quanta segurança tem os que sabem que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Por isso, irmão, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo uma pergunta muito interessante para todos nós. Se Deus é por nós, você não sabe, não? Todo mundo sabe isso. Mas na prática, quem será contra nós? Quão feliz é o que confia no fidelíssimo Rei, porque é feliz por conhecer as múltiplas facetas da fidelidade do Rei.
Preste bem atenção. A ação dele, exposta aqui, ela é multifacetada. Que faz justiça aos oprimidos. Ou seja, ele defende a causa dos oprimidos. Ele defende o injustiçado. Lembremos do que o Senhor Jesus falou na parábola, lá em Lucas 18, quando ele disse assim aos seus discípulos, então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, é impressionante ver como não há murmuração no apóstolo Paulo. Pelo contrário, ele não diz, César me prendeu, Pilatos fez isso com o Senhor. Não, a gente vê assim, sou prisioneiro de Cristo. Que importante ver o Senhor Jesus diante de Pilatos, que lhe faz a pergunta, não sabes que tem autoridade para te soltar e para te crucificar? E o Senhor, sem murmuração, responde para ele, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ele faz justiça aos oprimidos. Irmãos, ele dá pão aos que têm fome. Ele alimenta o faminto. A gente vê nas Escrituras, parece que é só coisa da Escritura do passado. Mas o Senhor tem cuidado dos seus. Como os ouvimos há pouco aqui, vale a pena. Ele tem contado todos os fios de cabelo da cabeça de cada um dos seus. Mas evidentemente que eu queria aqui, rapidamente, falar dessa ação divina. Como é que ele age no seu cuidado para sustentar os seus? A Bíblia mostra que ele tem duas maneiras de agir. Uma é pelos meios extraordinários. A outra, pelos meios ordinários. Pelos meios extraordinários, olhemos para o Rio Deserto e lembremos de como ele fez com que o maná que descia do céu sustentasse por 40 anos o seu povo. Vejamos de modo extraordinário quando o Senhor Jesus toma 5 pães e 2 peixes e distribui para mais de 5.000 pessoas. Mas, irmãos, eu gosto de pensar no nosso Rei como agindo para nos sustentar por meios ordinários. O que é isso? Meios ordinários referem-se ao uso que ele faz usando expedientes secundários para sustentar o seu povo, sustentar os homens. Vocês lembram de Noemi? Como é que ele fez depois que Noemi e Ruth voltaram? Disse Noemi em relação a Boaz, vá, minha filha, catar nos terrenos em que você encontrar. Diz assim, tem um senhor de muitos bens da família Elimeleque, qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixe-me ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse, vai, minha filha,
ela foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. E diz assim o texto: por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Por casualidade. E aqui eu me lembro do saudoso pastor Caio Fábio. Eu ouvi uma história contada por ele no interior. Tinha uns crentes, uma família de crentes, e a situação estava difícil. E os meninos não tinham comida naquele momento. Começaram a dizer: papai, mamãe, precisamos de pão, queremos pão. Aí o pai disse: meu filho, ore ao Senhor, peça a Ele pão. E os meninos do quintal: Senhor, nos dê pão, nos dê o pão, nos dê pão. Aí uns garotos, uns galerosos, no interior tinha galerosos também, uns galerosos passando e disse: olha os crentes tolos, pedindo pão, vamos enganar ele? Foram à padaria, compraram pão e jogaram. Aí os meninos: muito obrigado, Senhor. Vocês perceberam? O Senhor usou meio ordinário, usou aqueles ordinários para alimentar os crentes. Meus irmãos, somos bem-aventurados por confiar no Deus apresentado neste salmo. Perguntemos a Paulo, ele vai dizer o quê? Alegrei-me sobremaneira, porque uma vez mais renovaste o vosso cuidado para comigo, o qual já tinhas antes, não tinha, mas faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso em que, irmãos? Naquele que me fortalece. E usou a igreja dos Filipenses, que por sua vez mandou Epafrodito até lá para suprir as necessidades daquele homem. Não foi meios extraordinários que o Senhor usou, ele usou a igreja. Como hoje tem usado a igreja para que nós estejamos aqui, meus irmãos, adorando o seu nome. Se tivesse, agora eu vou falar que nem uma pessoa, se eu tivesse tempo, eu falava mais coisas, mas como eu não tenho tempo, apesar de ter aqui milhões de páginas para passar, só para você não... Estou pegando o senhor mesmo. Aí eu tenho que pular, mas seria interessante. Na igreja, isso aqui foi exposto na igreja, eu acho que por uns 6 a 8 estudos. Mas tudo bem. Fazer o quê, né? Vamos lá. E eu quero chegar aqui, meus irmãos. Nós estamos vendo que a sua ação é multifacetada. Diz aqui, meus irmãos, o Senhor levanta os abatidos. Como ele faz? Pensemos em Elias, é interessante. Vemos Elias, um homem gigante, enfrentando 450 profetas, enfrentando um rei ruim, péssimo, mau, Acabe, esposo de uma mulher pior do que ele, provavelmente era. E o homem se sai de uma maneira tão brilhante. Vocês conhecem a história. Quando chegou ao ouvido de Jezabel que Elias matou os 450 profetas de Baal. A mulher era miserável mesmo. Ela disse, botou a mão nas cadeiras, provavelmente, e disse que aquele homem iria morrer. Irmão, como nós somos frágeis como Elias. Elias ficou apavorado. Pediu a morte para si. Como é que o Senhor fez para levantar aquele homem abatido? O Senhor assistiu
E aí entra até, inclusive, meio extraordinário, porque mandou o corvo alimentá-lo, fez água jorrar de queribite, alguma coisa assim, para animá-lo. Mas, irmãos, ele também levanta de forma muito simples, usando um irmão, uma irmã, para nos falar, para nos lembrar coisas que nós não lembrávamos. O Senhor ama os justos. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, porque Ele cuida dos justos. O Senhor guarda o peregrino. O Senhor ampara o órfão e a viúva. Irmão, isso aqui não é conversa fiada, não, é isso mesmo. E aqui eu me lembro, minha mãe não era crente, minha mãe ficou viúva aos 19 anos de idade, com 2 filhos. Não está falando com vocês agora. E éramos pobres. Demarré, marré, marré. Nasce alguém, uma criança, e diz, puxa, o que eu vou fazer? Nós somos prova de que Ele cuida. E, sobretudo, dos órfãos e das viúvas. Mas eu vou dar uma dica para vocês, irmãos, aqui. Se você tiver na sua casa um mamoeiro, uma mangueira, qualquer que seja a árvore frutífera, toda vez que você vir os passarinhos comendo, cantando, você diga assim no coração: Ele cuida dessas criaturas tão pequenas. Ele cuida de mim. Meus irmãos, por último, o nosso Deus reina e reinará até quando? Sempre. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Depois de ordenar a si mesmo que desse aleluia, tendo apresentado muitas razões para o seu louvor, o salmista chegou a essa lição de modo tão maravilhoso. Na verdade, é quase uma conclusão de tudo que ele disse. Que o Senhor é o Rei bondoso, compassivo, justo, gracioso. Na verdade, ele termina neste Salmo 10 com poucas palavras, porém, exibindo nelas 3 verdades maravilhosas. Primeiro, o Senhor é o Rei eterno. O Senhor reina para sempre. Segundo, o Senhor reina no meio do seu povo. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. E depois, o Senhor é digno de todo louvor. Aleluia. Que Jerusalém, e de Jerusalém, brote um coro que glorifique ao Senhor, e esse coro é o aleluia. Desse modo, neste salmo, temos o cumprimento do que está escrito:
pelo profeta Jeremias. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Também nós, irmãos, somos chamados a nos gloriarmos ou louvarmos ao Senhor Jesus pelo que Ele é e fez e fará, segundo a vontade do Pai Celeste. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Dessa maneira, neste salmo, somos levados ao grande princípio resgatado pela reforma: sola Deo glória. Então lembremos do Senhor segundo nos ensina o Novo Testamento. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus o abateu. Mas o mesmo Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso Deus reina e reinará sempre. Irmãos, cremos que Ele é o Deus glorioso, é o Deus justo, é o Deus santo. Creamos também que é o Rei que nos guarda, nos sustenta, nos dirige, segundo a sua providência, e levará a termo todos nós que cremos nele, sustentando-nos à sua maneira e também nos dando tudo o que nós precisamos, às vezes até um governante que aos nossos olhos é péssimo, mas é ele quem dá. Então, depois de ouvirmos o Senhor dizer, Paulo dizer que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, devemos também, irmãos, ouvir dizer: fazei tudo sem murmuração e sem contendas, para que resplandeçamos como luzeiro no mundo, porque é assim que o Senhor é glorificado. Que o Senhor nos ajude a, de fato, crermos, confiarmos que Ele é o único Deus, é o único Rei, fiel e fiel a si mesmo, e nos guardará até o fim. Amém.